Hoje a gente não vai falar apenas de um filme bizarro aqui. Hoje eu arrisco dizer que a gente vai falar do filme mais bizarro que eu assisti em 2025. Apesar de que não, esse filme não é desse ano, é um filme antigo, é um filme com uma proposta bastante diferente sobre uma pessoa que existiu na vida real e com cenas e personagens inacreditáveis e, claro, extremamente estranhos. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Marquis, porque ele é francês, ele é uma coprodução entre França e Bélgica, lançado em 1989, um filme que ele vai contar a história, um recorte ali da história do Marquês de Sade. Lucas é irmão do Marquês de Sapucaí? Não, o Marquês de Sade é um francês que na época ali no século XVIII ele escrevia coisas consideradas imorais, perversas, pervertidas, etc, etc. Esse cara, ele acabou sendo preso, porque supostamente, presta atenção nesse detalhe, o Marquês de Sade teria defecado em uma cruz, né? A gente tá falando do século XVIII, 1700 e pococó, e aí, né, prenderam o cara com outras acusações, né, sendo considerado depois um preso político entre vários outros presos. Só que tem um detalhe, Lucas, o porquê que vai ser bizarro pra caramba assim? Começa pelo formato como Marquis, esse filme de 89, ele é composto porque os atores usam máscaras de animais, máscaras ali, né? Por exemplo, o Marquês, ele é um cachorro, você vai ter um cara que é um peixe, você vai ter um cara que é uma máscara de porco, você vai ter uma mulher que é uma máscara de vaca, uma outra mulher que é uma máscara de cavalo, que no caso, né, se é uma mulher, é uma égua. E obviamente tem toda uma estética bizarra para causar desconforto, e esse tom animalesco é justamente para sugerir, não precisa nem pensar muito, como os seres humanos e os animais e os comportamentos e as suas inconsequências, ó, estão ali, juntinho uma da outra. Inclusive, falando negócio de máscara de animal, coisas desse tipo, tem um cara aí que tem uma banda que eles usam cada um máscara de animal, não tem nada a ver com esse filme aqui, é só uma coincidência, é a minha banda chamada Antílope, a gente acabou, agorinha mesmo, de lançar um novo clipe que eu dirigi junto com o Alexandre Magno, que é o guitarrista também. Vou deixar o link aqui na descrição, link no comentário, vai lá para você que gosta de metal, de rock, de uma musiquinha um pouquinho mais pesada, dá uma olhada lá, dá um confere, que não tá só aqui no YouTube não, tem o clipe no YouTube e tá disponível também em todas as plataformas digitais, Spotify, etc, aqui no link. Esse filme aqui é dirigido por Henri Chonot, que é, né, um dos co-roteiristas, porque, lembrando, eles pegam também muito do texto original do próprio Marquês de Sade e adaptam para esse filme aqui. Inclusive, o carinha, o artista, o gênio por trás da concepção desse filme, desse formato, vamos contar a história pré-revolução francesa ali, né, Marquês de Sade, o sadismo ali, coisa e tal, com as máscaras de animais, como se eles fossem híbridos de humanos e animais, é do Roland Topor. Você sabe quem que é o Roland Topor? Roland Topor é o artista por trás daquele clássico da animação de 1973, o Planeta Fantástico, filme esse que eu já falei aqui, que é um filme fantástico, inclusive. Então todo o design ali, a criação, né, do universo foi do Roland Topor e ele também tá por trás aqui da concepção de Marquis desse filme. Lucas, o que mais? Por que esse filme é bizarro? Entrega mais um pouquinho pra gente sem dar muito spoiler. Por exemplo, né, a gente vai acompanhando lá o Marquês de Sade, esse cachorrão, que ele tá escrevendo na sua cela. E um dos melhores personagens, se não o top 1 personagem desse filme, pra mim, é o Colin. Você sabe quem que é o Colin? Colin é o, digamos assim, membro do Marquês de Sade. Lucas, como assim membro? O negócio dele, o chocalho dele,
Não, peraí, você tá falando que... Sim, eu tô falando em terceira pessoa, conversando comigo mesmo e conversando com vocês aqui. Porque esse filme, ele exige isso. Porque o Colin é um negócio lá do Marquês de Sade que dialoga com o Marquês de Sade, que é as emoções do Marquês de Sade, que é também o consciente do Marquês de Sade, que fala pra ele, pro Marquês de Sade, ó, eu sou você. Você sou eu. Muitas das suas emoções, sei lá quantos % de você vem de mim, né? Quando fala que homem pensa com aquela cabeça, digamos assim, é mais ou menos isso que o Colin representa e que influencia muito nas escritas, né? Nas perversões ali, nas maluquices que o Marquês de Sade escrevia. E o Marquês de Sade... Ele falava, né? Tem até uma frase, eles citam isso no filme, que ele escrevia, as pessoas julgavam ele e prendiam ele e queriam ali a morte dele, porque ele simplesmente escrevia sobre o que os outros faziam, o que os outros julgavam, só que era uma grande hipocrisia. E as pessoas não aceitavam se olhar no espelho, que no caso era a própria escrita do Marquês. Tanto é que ele menciona, né? Minha queda não foi pela minha maneira de pensar, mas a dos outros. Como os outros enxergavam as obras dele sobre os outros. Le gouverneur avait certainement d'autres chats à fouetter. Je craignais de vous... Além do Colin, né, ali da cabeça, inclusive tem como se fosse um cérebrozinho ali na cabeça. Bem, temos outros personagens intrigantíssimos, como por exemplo o Humbert, que é o carcereiro ali do Marquês. Pensa num rapaz tarado, pensa num rapaz ali que, né, ele é apaixonado no próprio Marquês. A vaquinha, que é a Justine, que tá grávida e o povo acusa que foi o Marquês que atacou ela e coisa e tal, né? E vão... É tipo assim, já que o Marquês escreve aquelas coisas, vamos culpar ele de tudo. Tudo que aí depois a gente vai falar quem de fato abusou dessa personagem e engravidou ela. É um balaio de gato, é um cabaré de cego, como o povo fala. E aí você vai ter também o padre, que é o cara que manda ali na prisão e tal, que tá por trás do plot ali pra prender o Marquês, que é um camelo, né? O cara é um camelo. O nome dele é Marcelo. Não, o nome dele não é Marcelo, mas ele também é um camelo. Oh, Ana Júlia. Lembrando que tudo isso é uma época ali indo pra queda da Bastilha, né? Pré-Revolução Francesa, como eu disse. Acho, inclusive, que esse filme deveria ser exibido nas escolas pra criança. Brincadeira, calma, relaxa, porque o filme tem vários momentos aí que, digamos assim, não seria muito agradável ir para esses lugares. Afinal, você vai ter ali gente torturando, gente em momentos bem íntimos, né? Gente que eu digo os animais, né? Vou citar só um negócio que acontece pra você ter... Não é nem a pior coisa em termos de esquisitice, mas o Marquês e o Colin, o negócio dele, né? If I could... tipo assim, ele tá lá solitário, né, na cadeia, preso, e o Colin ali fala, ó, aquela parede tem um buraco, e aí ele começa a imaginar um rosto naquela parede e tal, e a gente vê o cachorro Marquês com o Colin lá no... Eu acho que deu pra entender. A direção do Henri Chonot me lembra muito uma coisa teatral, até porque a maioria do filme acontece em ambientes internos, em cenários construídos e tal, e ele traz esse aspecto meio de palco teatral, uma coisa mais fechada, um pouquinho, claro, de uma forma mais simplista. A cinematografia do filme é uma coisa mais chapada, né? Eu diria que as cores estão mais nos figurinos espalhafatosos do século XVIII e nas raríssimas, nas pouquíssimas cenas externas, o diretor ele consegue aproveitar melhor a ambientação e ter algumas cenas, inclusive bonitas, né? Tem uma cena bem bonita que ela se passa ali numa montanha, num pôr do sol ali, que se destaca perante a uma linearidade do restante visual do filme. Os atores que estão ali com as máscaras, né? As boquinhas se movimentando, efeitos práticos, né? Tem os detalhezinhos, é aquela coisa, pô, que máscara legal, mas ao mesmo tempo que negócio bizarro. Que negócio estranho, né? Pode ser que esse camelo ou esse peixe mate alguém a qualquer momento. Sim.
E os atores dublaram depois, né? Porque com aquela máscara e tal, a acústica ali, o negócio, o som ia sair uma porcaria, abafado. Então todas as vozes foram gravadas depois, foram dubladas depois, mas o trabalho de dublagem, a entrega ali, né? As atuações são muito boas. Você vai ter, sei lá, nojo, você vai ter desprezo de algum personagem, você vai ter dó do Colin, quem sabe, que é ali o chocalho do cara. E eu já tava esquecendo, tem alguns momentos, né, ali da cabeça, da imaginação do Marquês de Sade, que eles fazem como stop motion, massinha mesmo, que são momentos raros, acontece ali umas 4, no máximo 5 vezes, rapidinhos no filme. Não é um stop motion, digamos assim, maravilhosamente bem executado. A gente já viu em termos de movimentação, de capricho, né? Ali do stop motion bem melhor, mas ainda assim, esse stop motion meio cru que eles trazem casa com aquele contexto de estranheza ali da concepção da história e daquele formato, tá? É isso, Marquis é um filme interessantíssimo, estranho, definitivamente não é para todo mundo, mas tem uma criatividade, sabe? Tem um humor ácido, eu diria até mórbido, não é nem ácido, aqui já é outro nível, é mórbido, é sombrio, mas que é interessantíssimo, tá? Eu dou uma nota 8 pro filme, um filme que fala como a moralidade muitas vezes também pode ser imoral e pode ter muita hipocrisia no meio do caminho, principalmente daqueles que ditam regras e querem ali estabelecer limites, etc, etc, muitas vezes se escondem coisas por trás. E é uma reflexão muito interessante, né? Nós estamos falando de personagens que existiram há 300 anos, mais de 300 anos, mas que até hoje, né, essa questão moral, imoral, hipocrisia, liberdade, não liberdade, perseguição, etc., habita a nossa sociedade, o nosso mundo, a nossa imaginação, os filmes, a cultura pop. E é muito interessante a gente ver isso reproduzido em tela de uma maneira tão bizarra e marcante como essa aqui. Inclusive, só um parênteses, você pode me perguntar, Lucas, onde que eu vejo? Eu tô curioso. Se você botar aí, pesquisar, Marquis, legendar e tal, não é difícil de achar, não. Se deslumbre ou se apavore ou sei lá, por conta própria. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bem, Justine, a moça que está grávida, né, que jogaram a culpa no Marquês, né, fica falando o que aconteceu, abusaram ela, atacaram ela e tal. E depois fica bem claro, o Camelo, o padre que manda ali, toda hora fica censurando ela de contar quem é o verdadeiro culpado, né, pelo ataque a ela e tal. E fica claro que é ninguém mais e ninguém menos do que o próprio rei da França. Mas é aquilo que eu falei, é muito melhor você tacar a culpa no Marquês de Sade, que é esse cara sádico ali, né, pelas suas escritas e coisa e tal. Mas Justine, ela gosta do Marquês, né, eles têm ali um laço, uma amizade, ela se emociona com as histórias, com os contos, né, por mais que sejam contos obscuros, mas ela se envolve aquilo ali e tal. Temos a cena emblemática onde o Marquês e Colin, o seu, né, negócio ali, o seu chocalho, vão ali na parede, faz o vulco-vulco, mas acaba machucando o Colin, porque é uma parede cheia de pedra, pontuda, e machuca ali a cabeça de Colin, e aí depois a Justine vai ajudar, né, aí o Colin parece que tá querendo morrer, ela faz um cortezinho ali pra sangrar, não sei o que, aí ela vai, digamos assim, como é que eu posso explicar essa cena, ela, né, ela dá uma... enfim. E esse filme é assim, de vez em quando o povo tá ali conversando, né, conversa de animais e tal, e corta pra uma cena, por exemplo, do Humbert torturando a Justine, né, e aí, digamos assim, na tortura, negócio de leite e tal, ei, YouTube, hein, ei, mas gosta disso aqui, seja o que Deus quiser. Depois o Humbert, o carcereiro ratão, que ele gosta também do Marquês, aí o Marquês, pra não ter que furar ele com o Colin, ele pega uma lagosta, repito, uma lagosta, você vê ele lá no ato com o cara usando uma
lagosta. Estamos falando de França, 1700 e algumas coisas ali, século XVIII, o pessoal julgando ali o Marquês por escrever aquelas coisas obscenas e coisa e tal, mas ao mesmo tempo o povo lá nas festas, meu amigo, uns bacanais ali acontecendo, você fala, ih, rapaz, mas que é nada. No escuro vale tudo. O bebê de Justine, da vaquinha, nasce com uma máscara de ferro, ela infelizmente acaba falecendo, né? O camelo fala, ó, pode se livrar da criança, pode matar. Porém, Humbert, que também gostava ali, né, da vaquinha, que acha, esse menino pode ser meu, mas não era dele, era do rei, né? Ele sai com o menino, né? E aí até a cena externa, uma das poucas que tem, que é bem bonita ali, que é no pôr do sol, né? Ele fugindo ali com a criança, não matando a criança. Vaut mieux s'enfuir tant qu'il est temps. Bem, a galera que tá presa, muitos presos políticos se revoltam ali, tentam fugir. No meio do caminho morre o porco, morre o carneiro, morre o galo. Porém, o nosso cachorrão, o Marquês de Sade e Juliette de Titane, que é uma das líderes ali da revolução, não sei o que, uma cavalona, conseguem fugir. Em paralelo a isso, a Bastilha foi tomada, vai começar a Revolução Francesa. Juliette ali, né, uma das responsáveis, ela acaba tirando a própria vida. Porém, não há nada que o amor não possa fazer. Colin, o chocalho ali do Marquês, ele se apaixona por Juliette. Tem um momento ali meio Romeu e Julieta, né, ele vai ali dar um beijinho nela e ela revive. E ele vai fugir, ele vai embora com Juliette. E o Marquês, ele fala, não, pode ir, vai viver sua vida, eu vou ficar independente aqui, pode deixar que eu vou escrever, porque antes ele dependia muito do Colin para escrever, né? Ele se despede de Colin vai com a cavalona com a Juliette. Isso aqui foi antes dela entrar pro Big Brother, depois, né, vocês conhecem a história, ela entra pro Big Brother, blá. E o Marquês segue sozinho, escrevendo em paz, né? Ele até bota ali a data 1789, quando começa a Revolução Francesa, e diz aquela frase marcante: minha queda não foi causada pela minha maneira de pensar, mas a dos outros, né? Mais um lance ali da hipocrisia e coisa e tal. Fim de Marquês, fim dessa obra bastante peculiar, excêntrica, esquisita, mas interessante, tá? É o típico de produção ali que você vê o fator criatividade, você vê o texto perspicaz, você vê um certo propósito, a questão dos animais ali, as críticas, né, as cutucadas ali que são bem, né, evidentes. Enfim, você já tinha ouvido falar de Marquês? Você já tinha ouvido falar desse filme aqui? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult também, se torne membro do canal para receber esses vídeos antecipados, ter acesso aí a lives exclusivas e outros conteúdos também aqui no link, e veja lá os outros animais, que é a banda Antílope na música Enfermo. Dá uma chance, dá um apoio aí pra essa banda que tá começando agora. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.